Bem, meus queridos alunos, novamente retornamos para mais uma aula, né? E acabamos de falar para vocês, tá, a respeito de uma série de aspectos, né, que falamos aqui. E apenas para recordar, assim, rapidamente pelos itens já percorridos, né, pelo nosso livro da professora Maria Helena, mas outros poderão ser consultados, né? Nós então viemos percorrendo desde os efeitos dos contratos, né? Falamos de noções gerais, falamos depois dos efeitos jurídicos decorrentes da obrigatoriedade do contrato, né? Depois os efeitos do contrato quanto à sua relatividade, ou seja, com referência às pessoas, né? Entramos depois em generalidades e a seguir os efeitos gerais do contrato, depois os efeitos do contrato em relação aos contratantes, os efeitos do contrato quanto aos sucessores, a título universal e a título particular, né? E falamos também sobre os efeitos dos contratos relativamente a terceiros, né? E foi aí que paramos, nesse sentido. Viemos então, só para efeito desse volume meu, né? Que vai até a página 126. Hoje iniciamos, portanto, um outro item que está na página 127, né? E este item lá eu passo a ler, como sempre, fazer o comentário devagar, né? Acredito que estou sendo devagar aí, para, quem sabe, né? Estamos pensando que todos estejam entendendo. Esse é o nosso propósito, né? O nosso propósito. Pedindo a Deus que nos guarde a todos, né? E então, esse é o novo item. Ele vai abarcar aqui a estipulação em favor de terceiro. Então temos falado nesse terceiro, e aqui nós estaremos tratando de uma estipulação, né, em favor de terceiro. Inicialmente podemos dizer o seguinte, que essa estipulação quer dizer alguma coisa em que um dos contratantes, né, passa para o outro, né? E estipular quer dizer alguma coisa que o outro deve fazer, não? Que o outro deve fazer. E então, começamos assim. A estipulação em favor de terceiro opõe-se ao brocardo vigente na era do direito romano, que assim rezava: altere stipulare nemo potesti. Vou começar a falar então o que é um brocardo. O brocardo é um axioma jurídico. Axioma quer dizer, é uma sentença jurídica, né? É um ditado jurídico, em outras palavras, é uma máxima, né, chamada máxima. É, portanto, também, segundo o nosso dicionário, um provérbio, né? E os romanos, inicialmente falando, essa estipulação, quer dizer, estipulação quer dizer algo que foi contratado entre duas pessoas, ela antigamente, né, no direito romano, ele se opunha a isso aí, né, no direito romano vigente naquela época. Agora, e então que dizia isso em termos de latim, né, que não se podia fazer isso aí, ou seja, se contratar em favor de terceiro. Eu começo e vou repetir novamente, depois de ter falado tudo isso. A estipulação em favor de terceiro opõe-se ao brocardo vigente na era do direito romano. Quer dizer, hoje nós a consentimos, e naquela época os romanos não consentiam. Portanto,
eles não admitindo, portanto, que um acordo de vontades produzisse efeito em relação a um terceiro, ou seja, uma pessoa que estava fora daquela relação entre os contratantes. E nós recordamos, o princípio capital é que tudo que é feito vale entre os presentes, entre os contratantes, e não um terceiro, né? Vamos ver depois no decorrer o que será isso, né? Então, portanto, que um acordo de vontades produzisse efeitos em relação ao terceiro, por não ter consentido no contrato. Claro, porque se duas pessoas convergem vontades para um determinado objeto, pode ser uma obrigação de fazer, não fazer, ou uma obrigação pecuniária, né? Só isso seria, em princípio, como já estudamos em aulas passadas, que vale só para os dois. Mas aqui já é interessante, né? Porque como é que poderia se produzir em relação a terceiro? Ponto final e continua a leitura para depois comentá-la melhor. Contudo, o próprio direito romano, que levava a extremos a personalização do vínculo jurídico, que quer dizer isso, levar a extremo? Porque os romanos não admitiam que entre duas pessoas que contratavam houvesse algo em favor de uma terceira, que não estava presente, né? Essa personalização do vínculo obrigacional. Eles acreditavam que esse vínculo obrigacional devesse somente ocorrer entre as partes obrigadas, né? Entre os contratantes só. Posteriormente, quer dizer, depois, veio a mitigar o rigor desse princípio, como ocorreu nas hipóteses seguintes. Então ele veio a mitigar, quer dizer, a sofrer, esse princípio foi sofrendo modificações para chegar na sua evolução a oportunizar que entre dois contratantes houvesse algo a favor de um terceiro. E a primeira hipótese é a seguinte: na constituição de dote em que se convencionasse a sua restituição a terceiro depois da dissolução do casamento conjugal. Vamos lá explicar o que é o tal do dote. O dote, na verdade, é entendido como um valor em dinheiro, pecuniário, em que se dava ao marido, quando ele se casasse, para que ele pudesse ter provisões durante a vigência desse casamento, né? E esse dote era oferecido geralmente, é claro, pelo pai da noiva, né? Mas no caso em que depois houvesse, por exemplo, essa dissolução, deveria ser devolvido. Veja bem, então é uma restituição a um terceiro, que naturalmente deu dote, né? A segunda hipótese, de ação modal em favor de terceiro. O que é uma ação modal? A palavra modal quer dizer que é uma ação que admite vários tipos de modo. E o terceiro é o grande interesse do estipulante fora o grande interesse do estipulante. Ponto final. Agora continua a leitura. Fora desses casos citados, né, nulas seriam as estipulações em favor de terceiros. Mas a doutrina e a moderna legislação vêm admitindo em larga escala a realização dessas convenções. É isso aí que nós estamos falando. Quer dizer, ao longo do tempo, a legislação e a doutrina moderna começou a admitir isso, né? Sabemos que doutrina, repetindo e recordando com o senhor, a doutrina, na verdade, são aquelas pessoas estudiosos do direito civil, como no direito penal, direito tributário, etc., que eles então fazem estudos aprofundados a respeito. É o caso da nossa autora, que é uma civilista, né? E também a legislação que é o chamado ordenamento jurídico, que rege a relação obrigacional entre as partes contratantes. Então, repito, mas a doutrina e a moderna legislação vêm admitindo, né,
em larga escala a realização dessas convenções. E o Código Civil, né, seguiu essa orientação ao admitir a validade e a eficácia das estipulações em favor de terceiro, disciplinando-as nos artigos 436 e 438. Né? Então, estipulações serão feitas e haverá um exemplo que daqui a pouco vamos comentar e os senhores terão melhor oportunidade de entender. A estipulação em favor de terceiro vem a ser um contrato estabelecido entre duas pessoas, em que uma pessoa, chamada estipulante, convenciona com a outra, que é chamada promitente. Então há duas figuras, vamos repetir, em que uma pessoa chamada estipulante convenciona, quer dizer, faz um acordo com a outra parte, que é chamada promitente, certa vantagem patrimonial em proveito de terceiro. Esse terceiro é um chamado beneficiário. Então vamos repetir. Duas pessoas. A primeira é chamada estipulante, a segunda pessoa é chamada promitente, em favor de uma terceira. Essa terceira é chamada beneficiária, que depois nós iremos falar no decorrer de nossa lição hoje, que ela é a credora. Ela será a credora desta relação, né? Poderá haver consequências. Por exemplo, suponhamos, portanto, a hipótese de uma separação consensual ou de um divórcio, em que o marido promete à mulher doar ao único filho do casal uma parte dos bens que lhe é coberta do marido. Então o marido vai separar ou divorciar, ele promete à mulher, né, que é a segunda estipulante, ele é o primeiro estipulante, né, chamado promitente, a mulher. Ela então, ele promete, portanto, né, e a mulher a doar ao seu único filho uma parte dos seus bens na partilha, porque vocês sabem, no momento do divórcio, na separação ou no caso do divórcio, há a partilha desses bens. E ele disse então para a mulher: olha, eu prometo que eu vou dar uma parte do que eu tenho, do que virá para mim nesta partilha, para o nosso único filho, né? Surge assim um contrato entre o marido, que é o promitente, repito, é o promitente, né? E a mulher, que é a estipulante. Então, o marido é o promitente, ele promete, e a mulher é a estipulante, convencionando uma obrigação, cuja prestação será cumprida em favor de um terceiro. Quem é o terceiro? É o filho. Então, retornamos. O marido é o promitente, a mulher é estipulante, e o terceiro, que vai ser beneficiário, é o filho, né? Que será o beneficiário totalmente estranho ao contrato, pois não toma parte na formação negocial. Volto a falar, o grande princípio cardinalício, né, do contrato é que o contrato é feito entre duas partes, né, e não entre outras pessoas estranhas que não estavam presentes naquele ato. Mas isso é possível. É o que nós estamos falando, e são as exceções que já vimos em aulas passadas, né? Continuo. É muito comum nas doações modais, quando o donatário se obriga para com o doador, né, a executar o encargo em benefício de certa pessoa, né? O donatário é quem vai, portanto, doar.
e a outra pessoa é o doador, mas é para com o doador executar um encargo em benefício de uma pessoa. A estipulação em favor de terceiro pode figurar nos contratos de seguro. O contrato de seguro é um caso típico, né? E se uma pessoa estipulante, mediante pagamento do prêmio, prêmios anuais, consegue da seguradora, que é a promitente, a promessa de pagar a terceiro por ela indicado ao beneficiário, por ocasião do seu falecimento, por certa quantia em dinheiro. Um exemplo clássico aí, né? A pessoa que faz um seguro a favor de alguém, que é o terceiro, né? Outro exemplo são os contratos de transportes de objetos para terceiro. Na constituição de renda, quando há um terceiro beneficiário. O Código Civil fala isso no artigo 804. E o promitente recebe do estipulante um capital, né? O promitente recebe do estipulante um capital, obrigando a pagar ao beneficiário por renda, por tempo certo ou pela vida, né? Deu para entender? O exemplo aí é bem claro, não? Muito bem, continuemos então. Para que se dê a estipulação em favor de terceiro, exige-se a presença de... Quais são esses requisitos? O primeiro requisito é o chamado requisito subjetivo. Então, o primeiro requisito é o chamado requisito subjetivo. Passo a ler para o comentário. Já que nessa relação jurídica aparecem obrigatoriamente três pessoas: o estipulante, que, sem ser representante de quem quer que seja, agindo em seu nome próprio, contrata em benefício e no interesse de terceiro, obtendo desse modo de outrem uma promessa em favor do beneficiário. O prometente é aquele que prometeu, é devedor dessa relação. Ele torna-se devedor de quem? Na verdade, do beneficiário, que é o terceiro, que se obriga a uma prestação perante o estipulante, em favor do terceiro. E o beneficiário, que é o terceiro a quem o contrato aproveitará. Então, eles fazem esse contrato em benefício do terceiro. O terceiro é o beneficiário que poderá cobrar, é claro, se esta obrigação não for cumprida, não é? Pelo estipulante a quem foi dado esse encargo. Muito bem. Porém, para que se configure a estipulação em favor desse terceiro, é imprescindível que o terceiro beneficiário seja estranho ao contrato. É o que nós temos falado em aulas anteriores. Esse terceiro é um estranho ao contrato. Por quê? Porque no momento da feitura, a elaboração desse contrato, ele não estava ali. Ele não participou, ele era estranho, né? Essa terceira pessoa não precisa ter nenhuma aptidão para contratar, pois, por não intervir ou não participar daquele ajuste, daquela convenção, né, poderá ser um menor, um herdeiro, até mesmo uma certa pessoa indeterminada, naquele instante, mas da celebração do contrato, desde que possa ser determinável no futuro, né? No futuro. Não é, portanto, parte da celebração do negócio jurídico levado a efeito pelo estipulante e pelo promitente, mas apenas tira proveito da promessa, embora seja credor. Olha aí, falei desde o começo que o beneficiário é o credor, né? É o credor. É um elemento
estranho ao contrato. Entretanto, claro está que o estipulante e o promitente deverão ter capacidade para contratar. Né? Capacidade para contratar. Por isso que se chama aí esse requisito de requisito subjetivo. Subjetivo porque se refere à vontade, se refere a pessoas que têm vontade e que devem ser maiores, né, e ter capacidade para contratar. Agora vamos para o segundo aspecto, né, que é o do requisito objetivo. Pois, além da liceidade, o que é liceidade? Né? Liceidade significa que este objeto, né, que está sendo contratado, o objeto do contrato, né, ele tem que ser lícito, ele tem que ser honesto, ele tem que estar ancorado, evidentemente, nos princípios da moral, que são, na verdade, os grandes princípios que norteiam o direito penal. Né? O direito penal, além dos princípios gerais do direito, né, que já sabemos em aulas passadas. E repito, um requisito objetivo, pois além da liceidade e possibilidade de objeto, para que se configure, será preciso que haja uma vantagem patrimonial, gratuita ou não, que beneficia a terceira pessoa alheia à convenção. E continua. Terá de haver um benefício em favor de outrem, porém não se exige que seja inteiramente gratuito. Ele pode ser parcialmente gratuito, porque esse beneficiário poderá não ter um benefício absoluto. Nós veremos já já qual é o exemplo, e este exemplo vai esclarecer muito bem aí, né? Assim, se há dono de um imóvel no valor de 2 milhões, convencionou, fez um acordo com o B, há a obrigação de transferi-lo a C, que é o terceiro. O A convenciona com o B a transferência de um imóvel no valor de 2 milhões, para que seja feita a transferência disso, ele faça a transferência desse imóvel para o C, mediante um pagamento que este efetuará de 500 mil reais. Não se poderá alegar que não houve vantagem para C, apesar de não ser gratuita. Todavia, é preciso ressaltar que a estipulação não poderá ser feita contra terceiro. Não poderá ser feita contra terceiro, mas sempre em seu favor. Né? Não, mas sempre a seu favor, representando uma vantagem suscetível de apreciação pecuniária. Né? Pode até não ser uma quantia em dinheiro, mas poderá ser um objeto que tenha um valor econômico. Né? Por isso que ele fala, ele é suscetível de ser avaliado de apreciação pecuniária. Né? O terceiro aspecto, o requisito, o primeiro falamos que é o requisito subjetivo, o segundo é o requisito objetivo, agora o requisito formal. Né? O requisito formal, visto que sua forma será livre, por se tratar de contrato consensual. Né? A palavra formal vem de forma. Nós já estudamos, sim, que os contratos podem ser os contratos solenes, né? Como também aqueles contratos que têm livre forma. Nesse caso aqui, é um contrato convencional de livre forma. Né? E continuamos. Muitas controvérsias doutrinárias giram em torno da natureza jurídica desse ato negocial. Então agora começam as controvérsias, discussões, que são isso, de doutrinadores, né, que falam, cada um tem o seu ponto de vista e vão justificar. Nós vamos abordar cada um deles e depois veremos ao final
que há uma corrente que predomina nosso direito, né? Mas é muito importante a gente falar a respeito e para que os senhores tenham conhecimento disso. Muitas controvérsias doutrinárias, repito, giram em torno da natureza jurídica desse ato negocial, pois sua estrutura e efeitos são muito diferentes dos demais negócios jurídicos, principalmente no que concerne a sua celebração por duas pessoas que visam beneficiar um estranho àquela relação jurídica, o qual, apesar de não participar, olha bem, repetimos, não participar na formação do ajuste, adquire a qualidade de sujeito dessa relação. Há 5 posições a respeito de sua caracterização jurídica. Vamos lá. A primeira posição, uma é defendida por Laurent de Boulogne. Eles pretendem que seja uma oferta à espera de aceitação do beneficiário, manifestando sua vontade ao receber a prestação a que o promitente se obrigou, né? Porém, tal não ocorre, uma vez que o promitente não é mero proponente, mas um obrigado. É a posição aqui, a primeira. A segunda posição é sustentada por Potier e Lappe. E eles entendem como uma gestão de negócios, né? Empreendida pelo estipulante, que passará a ser um representante, né? O estipulante vai ser o representante oficioso do terceiro. Entretanto, a circunstância de estipulante e promitente agirem em seu nome afasta a ideia de gestão de negócio, na qual prepondera a ação em nome alheio. Porque uma gestão de negócio significa quando alguém administra um negócio em nome de alguém, em nome alheio, né? A outra posição é aceita por Colin e Captain e Josserand, que nela vislumbram uma declaração unilateral de vontade, o que não convence, pois a estipulação em favor de terceiro exige para sua formação um acordo de duas vontades e é contraída em proveito de certa pessoa, ao passo que a promessa unilateral, em regra, é indeterminada e anônima. O item seguinte diz lá o seguinte, claro, repito. A do direito direto, aceita por Planiol e Ripert, que entreveem nessa estipulação um contrato entre o estipulante e o promitente, tendo como acessório a vantagem prometida a terceiro. De modo que a estipulação seria um negócio jurídico acessório. Acessório porque, como falamos em aulas passadas, existe um aspecto principal e um outro que seria secundário, nesse caso é o acessório. O item E é a outra posição de Clovis, né, que afirma sua natureza contratual, observando que se trata de uma categoria especial de contrato. É essa que nós vamos, a nossa autora, que eu acabei de falar anteriormente, que será adotada. É um contrato especial, né? Que não se ajusta às categorias comuns, por ser um contrato sui generis, entre aspas, um contrato sui generis, né? Diferente, no qual a exigibilidade da prestação passa ao beneficiário, sem que o estipulante a perca. Isto é, como a prestação deverá ser realizada em benefício de terceiro, o terceiro, que é o beneficiário,
tornar-se-á credor do promitente. Lembram-se, no começo eu havia falado que este beneficiário, o terceiro, ele passa a ter essa condição de sujeito credor. De quem? Daquele que prometeu essa vantagem, né? Repito, então, este tornar-se-á credor do promitente, aperfeiçoando-se o ajuste no instante em que ele aceitar a vantagem prometida. Esta é a melhor concepção a respeito, diz a nossa autora, pois nosso legislador, ao regular a estipulação em favor de terceiro, que está no artigo 436, parágrafo único, e 437, designa de contrato. Portanto, a nossa legislação chama isso de contrato, né? Deveras, quer dizer, realmente, há uma relação contratual dupla, que se forma com um acordo de vontades entre o estipulante e o promitente, com o intuito de criar um vínculo jurídico, que tem a peculiaridade de estabelecer o dever de prestar um benefício a terceiro, estranho ao contrato, que se tornará credor do promitente. Então, repetindo, dois contratantes, né? O promitente e o estipulante, e que deverá beneficiar, o objeto desse contrato é o benefício para um terceiro, que é chamado, portanto, de beneficiário, e que, no fundo, ele será credor do promitente, né? É isto aí, resumo esse aspecto. E continuamos, né? Dever-se-ão ainda examinar os efeitos da estipulação em favor do terceiro, tendo-se em vista o quê? Primeiro aspecto, tendo-se em vista, em primeiro aspecto, as relações entre estipulante e promitente, pois o estipulante e o promitente, na criação do vínculo contratual, agem como qualquer contratante. Segundo, o promitente se obriga a beneficiar o terceiro, mas nem por isso se desobriga ante o estipulante, porque ele combinou com o estipulante, visto que o estipulante, pelo artigo 436 do Código Civil, tem o direito de exigir o adimplemento da obrigação. E pelo artigo 438, parágrafo único, pode reservar-se o direito de substituir o terceiro, independentemente da anuência do estipulante. Olha que coisa interessante agora. O estipulante poderá substituir esse terceiro, não é? Poderá substituir sem anuência do promitente. Fizeram um acordo entre eles, o promitente e o estipulante. Mas, no decorrer, o estipulante poderá trocar a figura desse terceiro, sem anuência, sem falar, sem pedir permissão ao promitente, por ato inter vivos ou causa mortis. Assim sendo, se não se reservou tal direito, agora tem um aspecto. Esse direito do estipulante de trocar deveria estar colocado no contrato. Deveria estar no contrato. Repito. Esse direito está reservado a ele. Não mais poderá fazê-lo posteriormente. Outro aspecto. O estipulante poderá exonerar o promitente, se no contrato não houver cláusula que dê ao beneficiário o direito de reclamar-lhe a execução da promessa. Outro aspecto.
o estipulante pode ainda revogar esse contrato, deixá-lo sem efeito. Hipótese em que o promitente se libera perante o terceiro. Se o estipulante revogar, aquela promessa do promitente cai por terra. Ele está liberado perante o terceiro, passando a ter o dever de prestar a obrigação ao estipulante, exceto se o contrário resultar da vontade das partes, da natureza do contrato e do caráter personalíssimo da obrigação. Agora vem o segundo grande aspecto aí, o segundo grande efeito, né? Segundo grande efeito. As relações entre o promitente e o terceiro. O promitente é quem faz a promessa, e o terceiro, que só aparecem na fase de execução do contrato, ou seja, o contrato está se transcorrendo, está sendo realizado, está sendo efetivado. Repito, que só aparecem na fase de execução do contrato quando o terceiro passa a ser credor, podendo exigir o cumprimento da prestação prometida, desde que se sujeite às condições e normas do contrato por ele aceito. Ele deve ter sido aceito, enquanto o estipulante não o inovar nos termos do 478. Trocá-lo, né? Muito bem. E 436, repito, 438 e 436, parágrafo 1. Percebe-se que o promitente é apenas um obrigado perante o estipulante e o beneficiário. Então, o promitente, ele é um obrigado, né? Ele, no fundo, é um devedor. O obrigado é um devedor, né? Além disso, é necessário ressaltar, como faz Demog de Peixe, que o promitente não poderá opor como compensação ao terceiro o crédito que ele tiver contra o estipulante. Se ele tiver um crédito, o promitente e estipulante, e o promitente tiver algum crédito, né, com referência ao estipulante, ele não poderá opor. Repito, além disso, é necessário ressalvar, como fala Demog, que o promitente não poderá opor como compensação ao terceiro, né, o crédito que ele tiver contra o estipulante. Né? E vai agora o terceiro efeito da estipulação. As relações entre o estipulante e terceiro beneficiário. Já que, primeiro, o estipulante, com a formação deste contrato, terá ao poder de substituir o terceiro. Vimos isso acima, né? No primeiro requisito aí. Como vimos acima. Outro aspecto dessa relação. O estipulante poderá exonerar o devedor. Quem é o devedor? É o promitente, né? Exonerar o devedor se o terceiro em favor de quem se fez o contrato não se reservar o direito de reclamar-lhe a execução. Porque se ele tiver no contrato o direito de reclamar, aí, agora se não for consignado, isso está no artigo 437. Se o estipulante liberar o devedor, quem é o devedor? Promitente. A estipulação em favor de terceiro ficará sem efeito. Por conseguinte, a fim de evitar sem efeito. Por conseguinte, a fim de evitar isso, será necessário que o contrato determine expressamente. Então, expressamente quer dizer bem claro, escrito, claro, né?
o direito do beneficiário de reclamar a execução do contrato. Então, o contrato deverá deixar claro que ele pode cobrar do devedor, que é o promitente. Se não tiver claro, isso expressamente não pode. Não é? Caso contrário, ficará na dependência da vontade do estipulante extinguir ou não esse vínculo contratual. O terceiro aspecto dessa relação entre estipulante e terceiro beneficiário é o seguinte: a aceitação do terceiro, que é o beneficiário, consolida o direito, tornando-o irrevogável. Né? Então, no momento em que o terceiro aceita, consolida. Quer dizer, consolidar tem o sentido de firmar, né, o seu direito, tornando-o irrevogável, de forma que antes da sua aceitação, beneficiário, o estipulante poderá revogar a estipulação, salvo a hipótese do 438. Agora vamos para um item que é o seguinte: um contrato por terceiro. Agora vamos navegar aqui o contrato por terceiro, né? E começamos, portanto. O contrato produzirá efeitos em relação a terceiro se uma pessoa se comprometer com outra a obter prestação de fato de um terceiro, leio o que vou comentar, participante dele, né? Caso em que este terceiro que se configura o contrato por terceiro, que é uma promessa de fato de terceiro, previsto no Código Civil, artigo 439. Bem interessante isso aqui. Vou ler e fazer depois um comentário também a respeito, né? Que não é assim difícil. Como sucede na estipulação em favor de terceiro, esse contrato requer, para sua formação, a presença de duas pessoas, né, capazes e aptas a criar direitos e obrigações, que ajustam um negócio tendo por objeto a prestação de um fato. Então, duas pessoas ajustam um objeto que será a feitura de um fato, né, que deverá ser cumprido por outra pessoa. Aqui é interessante, né? O A e o B fazem um acordo e que nesse acordo há objeto de prestar um fato. Mas só que esse fato deverá ser feito por um terceiro. Esse terceiro vai ser contratado. O devedor deverá obter o consentimento do terceiro, pois este é que deverá executar a prestação final. Então, o devedor, que é o promitente, ele tem que ter o consentimento do terceiro. Olha, você vai fazer isso então, né? Tá tudo bem? Tá. Porque esse terceiro é que vai executar essa tarefa, a prestação final, que foi contratado entre o promitente e o estipulante. O promitente deve obter tal anuência, mas, como sua obrigação é de resultado, não se exonerará, apesar de ter envidado esforço para conseguir aquele consenso. Então, o terceiro falou, né, envidado esforço, quer dizer, falou bastante com o terceiro da missão que ele deveria executar, né? Então, ele busca um resultado, né, através do terceiro. Muito bem, vamos continuar aqui. Apesar de ter envidado esforço para conseguir aquele consenso.
baseia-se no princípio cardeal de que o terceiro não está na relação negocialmente, a não ser que dê o seu consenso. Se ele der o consenso, tudo bem. Se o terceiro consentir em realizá-la, executa-se a obrigação do devedor primário, que se exonerará. Então o devedor combinou com ele. Se o terceiro cumprir, ele se exonera. Cai fora. Né? Cumpriu a obrigação através do terceiro. Porém, se o terceiro não a cumprir, o devedor primário será inadimplente. O que é inadimplência? Não cumpriu a obrigação, que tem que ser feita através do terceiro. Sujeitando-se então às perdas e danos, que está no artigo 439. De forma que o credor terá ação contra ele, e não contra o terceiro. Né? O prometente terá a obrigação de indenizar o outro contratante, se o terceiro não vier a acatar o avançado, porque o prometente combinou com o terceiro. Essa combinação quer dizer avença quer dizer acordo. Por isso que está escrito aqui, se o terceiro não vier a acatar o avançado. Se ele não acatar, nada feito. Então, aquela estipulação entre o prometente e o estipulante. É fácil denotar que essa promessa de fato de terceiro constitui uma obrigação de fazer. No começo nós falamos que esse terceiro devia fazer o quê? A prestação de um fato. E aqui é esclarecido melhor ainda. O terceiro tem uma obrigação de fazer, isto é, de conseguir o ato de terceiro. Né? O inadimplemento dessa obrigação de fazer, quer dizer, se ela não for feita, que se dá quando o terceiro não executa o ato prometido por outrem. Né? Sujeita o que prometeu obter tal ato à indenização de prejuízos, mas tal responsabilidade não terá se o terceiro for seu cônjuge. Aí é o marido que prometeu, estipulou com alguém que a esposa, digamos assim, iria prestar aquele fato. Deu para entender? Repito, mas tal responsabilidade não se terá se o terceiro for seu cônjuge, dependendo da sua anuência. Agora, se o cônjuge, o marido falou com a mulher, digamos assim, olha, você vai prestar esse fato, e ela anuiu, que ela falou, eu faço, tudo bem. Repito, mas tal responsabilidade não terá se o terceiro for seu cônjuge, dependendo da sua anuência. Quer dizer, se ela falar que faz, tudo bem. Se ela falar que não faz, então não dá. O ato a ser praticado, e desde que, pelo regime de casamento, o regime de comunhão universal ou parcial, a indenização recaia de alguma maneira sobre seus bens. Porque a mulher, digamos assim, ela vai prestar uma obrigação de fazer, mas isso ela pode perceber que se isso não der certo, haverá uma execução, digamos assim, sobre o seu marido, que é o promitente. E se os bens dele forem executados, como é o caso da comunhão universal de bens, ou se esses bens já tinham sido conseguidos na constância desse casamento, virá, e esses bens aí seriam dos dois também, então ela poderá perceber que ela pode ser executada também, né? Esse é o problema, né? Entenderam? Repito, mas tal responsabilidade não terá se o terceiro for seu cônjuge, dependendo da sua anuência, aceitou ou não, o ato a ser praticado,
e desde que, pelo regime de casamento, comunhão universal ou parcial, a indenização recaia de alguma maneira sobre seus bens. Com isso, evitar-se-á que o cônjuge que não concedeu a outorga para a realização do ato prometido venha a sofrer efeitos de uma ação indenizatória, posteriormente movida contra o consorte promitente. Acabei de falar, e vem ter o exemplo aqui, vou ler agora para os senhores. Por exemplo, se um dos cônjuges casados sob o regime de comunhão prometer anuência do outro de dar uma fiança. Então o A prometeu, né, e estipulou com o B. E ele prometeu, olha, eu vou fazer isso aí e tal, mas é um contrato aí, e que deverá ter a anuência da minha mulher, né, desde que ela anua, não quer dizer, ela aceite, e dar fiança. E se ela não aceitar? Agora, ela pode aceitar, e se isso depois amanhã, se o promitente não cumprir, que é o marido, ele poderá ser executado. E aí, se ela tem parte desses bens, ela vai sofrer essa ação de indenização também, né? Porque não foi cumprido. E vai. A recusa do consorte, quer dizer, do cônjuge, não fará com que o prometente responda pelas perdas e danos. Então, se ela recusar, então ela está com os seus bens resguardados, não haverá perda da parte dela, com o patrimônio do casal, visto que a lei retira a eficácia dessa promessa, tutelando os direitos de um dos cônjuges. E, além disso, nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Artigo 440. Se terceiro assumir a obrigação, liberado estará o prometente. Então, se o terceiro, com o qual o prometente fez convenceu a cumprir a prestação desse fato, a obrigação de fazer, né, assumiu, o prometente, ufa, eu estou liberado, porque ele cumpriu. Deveras, realmente, se o terceiro anuir, o prometente, por não ser seu fiador, nem codevedor da prestação, exonerado está de qualquer obrigação indenizatória pelo inadimplemento da prestação por parte do terceiro. A reparação de danos com o inadimplemento recairá sobre o terceiro. Isto é assim, porque com a anuência do terceiro, rompido está o vínculo obrigacional que ligava promitente, que é o devedor primário, né, visto que aquele veio assumir a obrigação que por este lhe havia sido atribuída. Então vejam bem, o promitente acabou convencendo o terceiro, ele disse que ia fazer esse fato, essa obrigação de fazer, né? Então no momento que ele anuiu, aceitou, o promitente caiu fora, está exonerado. Quem vai arcar com as consequências de uma indenização é o terceiro, né? Bem claro aí. O Código Civil fala, então, aquele que veio assumir a obrigação que por este lhe havia sido atribuída. Está lá no Código Civil 439, parágrafo único 440. Entretanto, o promitente, que é o devedor, repetimos, eximir-se-á se a prestação de terceiro não puder ser levada a efeito por impossibilidade física ou jurídica ou por ileceidade, quer dizer,
o promitente fica desobrigado. Por quê? Porque o terceiro não pôde cumprir, porque esse fato é um fato ilícito e há impossibilidade física, né, ou jurídica para cumprir esta obrigação. Mas esse tipo de contrato não se confunde com a estipulação, visto que, por quê? Na execução contratual, a terceira pessoa só se obrigará se der sua anuência, pois, se não consentir, nenhuma obrigação terá. O credor será sempre o mesmo, com o direito oponível ao seu contratante, até o consentimento do terceiro, e contra este a partir de sua anuência. Outro aspecto: os dois devedores são sucessores e não simultâneos. Primeiramente, o credor o é daquele que se obrigou à prestação de fato de terceiro, e somente quando este último der o seu consentimento, o terceiro, é que o credor poderá obter a solução contra ele. Enquanto não aceitar, permanecerá estranho à relação jurídica contratual. A partir do momento da anuência do terceiro, o terceiro aceitou a anuência dele. A obrigação do devedor, que é o promitente, o devedor primário, se extinguirá, desligando-o do contrato. Apenas haverá a sucessividade, a sucessão, né, da relação debitória, se o terceiro concordar em prestar o ato. Quer dizer, o terceiro aceita, o primeiro, que era o promitente, o devedor primário, ele cai fora, está exonerado, né? Por isso que fala sucessividade, porque a relação primeiro é o devedor primário e depois seria o terceiro, desde que ele concorde. Na estipulação, a prestação é criada em favor de terceiro, sem qualquer ônus para ele, ao passo que no contrato por terceiro se tem por objetivo torná-lo obrigado pela prestação assegurada por outrem. Então, chegamos até aqui, devagar, com calma, e na aula subsequente, hoje não vai dar tempo, né, mas não vou deixar atividades para os senhores, né, e desejo tudo de bom, e pedimos a Deus que nos guarde a todos, né, e na sequência, nós em aula seguinte começaremos no contrato por pessoa a declarar e em frente os efeitos do princípio da relatividade quanto ao objeto da obrigação, os efeitos particulares do contrato, o direito de retenção, a exceptio non ad implente, que demos ideia, vícios retibitórios, e vamos continuando até onde for possível com a graça de Deus, né? É isto aí, eu me despeço dos senhores, pedindo ao Criador que nos proteja a todos num momento tão difícil para a humanidade. Uma boa tarde a todos.